Furá por o canto na serra, a mata silenciou. Então, um outro elemento importante da Jurema, bem característico, é a própria Jurema. Elemento esse, novidade para os outros cultos. Não é novidade porque ele é muito mais antigo, né? Mas, por exemplo, a Umbanda não está centrada ao redor do poder da mística de uma planta, nem as tradições africanas que vieram para cá, os cultos de nações, o Legírio, o Angola também não está. O único culto que hoje se expande bastante, se diversifica, que tem essa característica é o Santo Daime. Mas dentro do Santo Daime não é característico que a gente, em toda sessão, trabalhe com incorporação, com fenômeno mentimundo. Então isso faz da Jurema uma coisa bastante particular, bastante única. O que é a Jurema? A Jurema, dentro do culto da Jurema, Jurema Catimbó, é um conjunto de plantas, não é uma planta, mas um conjunto de plantas. Esse conjunto de plantas tem as suas classificações científicas, que para o juremeiro não tem a menor importância. Quando a gente está diante de um pajé, que é juremeiro, ou diante de um mestiço, um branco, seja um negro, que é juremeiro, ele olha para uma determinada planta, ele diz, é jurema branca, jurema preta, jurema de feiticeiro, é jureminha. Ele vai falando nomes que ele quiser, e ele não tem a mínima preocupação em fazer classificação científica como nós temos. Às vezes, quando a gente conhece a classificação científica, que essa planta é, na verdade, um arbusto, é da família das mimosas, é isso, é aquilo, portanto, é o que mais comum se chama jurema preta. Tem juremeiro que vai falar que aquilo lá é jureminha, jurema de índio, jurema de feiticeiro, é jurema tal. Então, é um pouco a gente precisa ouvir o juremeiro e não o botânico. Isso é muito importante. A outra parte é que, embora a gente diga jurema, ao preparar uma bebida muito importante que marca a iniciação de alguém dentro do culto da jurema, e que se usa, portanto, jurema, na verdade se usam duas plantas. A jurema, normalmente, o que a gente diz que é a jurema preta, um dos nomes que ela pode ter, nome científico, é mimosa temuriflora, por exemplo, mimosa hostilis. Ela pode não ser necessariamente isso que a gente está falando. E vai ter uma outra planta. Essa outra planta é segredo. Nenhum pajé que conhece vai falar para você. Não vai aparecer em livro. Nenhum juremeiro vai falar qual é. Ele pode usar muitos nomes para essa planta, nomes simbólicos, como por exemplo o nome de jurme, que em algumas regiões até do Nordeste é sinônimo de jurema. Na tradição que a gente conhece, temos a jurema e o juro. Quando se vai preparar a bebida da iniciação, que às vezes é chamado de vinho de jurema, se usa a casca da jurema preta, batida na água, e depois se adiciona a tal da outra planta. Não vai bebida alcoólica de nenhuma espécie para fazer o vinho da iniciação, segundo a receita que mostramos, que é tradicional e que o índio também faz. Essa bebida, feita de duas plantas, é altamente enteógena, ou seja, ela tem propriedades ali, ela tem princípios ativos como DMT, armina, armalina, que também a gente encontra no Santo Daime, que é feito de duas plantas também, né? E que vai estar potencializado. Portanto, quando uma pessoa beber o vinho só na iniciação, que no culto, nas sessões não se bebe isso, ela vai entrar num estado muito interessante, é um estado alterado de consciência, e nesse estado alterado de consciência, segundo a tradição da Jurema, a pessoa viaja para uma outra realidade, para esse mundo dos mestres, onde tem as aldeias, os impérios, né, as aldeias reais, escoltado pelos mestres que têm afinidade com aquela pessoa, e ela vai lá, e lá ela aprende
espiritualmente, coisas que ela deve aprender, coisas que todo iniciado sabe e coisas que só aquela pessoa vai saber, que cada um é cada um. E depois daquele transe, a pessoa volta para essa realidade sem esquecer absolutamente nada, e a partir daquele momento ela renasceu espiritualmente, ela é uma outra pessoa do ponto de vista místico, e agora sim, ela é um iniciado da Jurema, ela foi juremada. Isso é muito importante. Na Jurema só baixa juremado. Por exemplo, vamos imaginar uma gira de caboclo da Umbanda. Começou a gira, os médiuns incorporam, e os caboclos têm procedências diversas. Se existem almas indígenas, pode ter a alma do Guarani, a alma do Chavante, a alma do Pancararu, mas pode ser que lá tenham almas indígenas não brasileiras. Por que não? Pode ser que aquele caboclo foi um Cherokee lá dos Estados Unidos, foi um Hopi também dos Estados Unidos, foi um Tarahumara lá do México. Por que não? Existe essa possibilidade. A Umbanda, ela dá esta possibilidade. A Jurema não. O caboclo que está baixando para trabalhar na gira, na sessão, dentro da Jurema, e em vida, quando ele estava aqui, ele foi juremado, ele bebeu Jurema, é a Jurema da iniciação, e aquilo marcou a sua alma. Ele morreu, mas a alma está marcada. A iniciação da Jurema, a pessoa, a alma, você vai carregar aquilo depois, não vai ficar na terra junto com o corpo, de maneira que aqueles que estão juremados vibram como seres espirituais diferentes dos outros, e só aqueles que vibram daquele jeito é que vão trabalhar na Jurema. Essa é a Jurema verdadeira, a Jurema de raiz. As pessoas podem fazer sessão diferente, sessões boas, que vão ajudar os outros, vão curar, aconselhar, mas a que eu estou falando aqui, essa é a Jurema velha, não é que a gente fala, a xamânica, que veio do saber do pajé, e isso é diferente dos outros cultos, é um culto diferente, especial, muito particular. Então, na Umbanda pode baixar um caboclo que foi na sua vida juremado, e muitas vezes no ponto cantado daquele caboclo ele vai fazer referências à Jurema, à juremação, ao tombo da Jurema, como às vezes se chama a iniciação, não tem problema. Mas na sessão da Jurema, se baixa um caboclo que baixa na Umbanda, porque ele é juremado. Não vem um não juremado, não é só caboclo, porque na história da Jurema entraram mestiços, brancos, que vieram para cá depois, imigrantes, portugueses já estavam, veio uns negros e também entraram na Jurema. Mas se baixa um preto velho, um mestre africano na Jurema, é porque ele foi juremado em vida, não depois da morte, em vida. Ou seja, na Jurema, mesmo, de verdade. Trabalha quem foi juremado. Quem não foi juremado, não trabalha como espírito, como mestre. Por isso que a gente tem esse vocabulário, mestre. Então, a alma vibra diferente, o conjunto de almas trazem para o culto uma vibração diferente, por isso que ela é diferente. Essa bebida, então, voltando, ela é feita de duas plantas, uma bastante conhecida, Jurema preta. Existem, quando a gente fala Jurema preta, são vários arbustos que a gente vai utilizar a raiz para preparar, não usa a casca nem a entrecasca nem folha, usa só a raiz. Essa raiz é batida na água, ela não vai álcool na preparação. Antes da gente fazer isso com aquela planta, a gente pede permissão para ela, porque na Jurema se compreende que aquele arbusto ou qualquer outra planta ou árvore que está na mata tem uma consciência, que a gente às vezes fala alma, nós estamos falando da consciência. Ela tem o seu lugar na existência. Então, se eu vou trabalhar com ela, eu peço a licença, porque eu vou estar trazendo para minha casa um pedaço dela, e ela concorda, e ela dá o seu agosto, a licença, e eu levo. E aí eu preparo, adiciono outra planta
que também tem consciência. Se eu usar só a Jurema e beber aquilo, não acontece nada. Para não dizer que não acontece nada, vai acontecer dor de barriga, não é nada. Então, às vezes eu ouço pessoas que foram nas lojas, compraram a casca da Jurema preta, que está escrito lá, Jurema preta, tá a casca. Fazem um chá em casa, bebem o chá e depois vão dizer que viajou. Não viajou. A única viagem que ela fez foi até o banheiro e olhar lá, né? Ou ela fez aquilo bem leve, ou às vezes, como eu já vi, está escrito Jurema preta e não é, né? Então, não acontece nada. Para acontecer alguma coisa, para que eu possa chamar aquilo de enteógeno e ter a ação esperada que aquilo tem, né? Eu preciso da outra planta, do ponto de vista místico, não farmacêutico, é que vai despertar o poder da Jurema. Isso é um segredo de índio, segredo de pajé, segredo de juremeiro. Sem a outra planta, eu tenho só a Jurema, fervida, com álcool, sem álcool, com água mais forte. A Jurema preta, sim, na sessão convencional e normal da Jurema, ela vai estar presente. Se faz um vinho de Jurema, mas não é o vinho da iniciação. Esse vinho de Jurema tem dezenas de receitas. A casca que se usa pro vinho da sessão e não da iniciação, ela é muito astringente, ela pega na garganta, é horrível. Então, para aquilo ficar gostoso, eu fervo. Essa é uma das possibilidades de receita. Com frutas doces, onde também eu coloco sumo de laranja, guaraná em pó. Hoje muitas pessoas colocam guaraná mesmo de garrafa, refrigerante. Quanto mais simples o guaraná, mais doce, né? Colocam lá. Pode colocar um pouco de vinho, né? E aí eu cravo, canela, especiarias, e aí faço uma coisa gostosa, onde está presente a Jurema. Aquele vinho vai para o altar e ele é consagrado e pode ser oferecido para as pessoas. Aí é um sentido eucarístico. Como tem um sentido eucarístico o vinho da missa, onde se vai se comungar com Cristo. O vinho da Jurema se comunga com a mãe Jurema, que não é a planta, o arbusto, mas é a consciência de uma planta. Então, também é um outro sentido, já vou falar mais. Esse vinho, há a presença da casca que tem a sua, que a gente fala popular, a tinta, que vai escurecer, dar um tom bonito, avermelhado, acobreado, para a bebida, e só, nunca é enteógeno. E nunca tem uma gradação alcoólica grande. Pode ser feita com gradação alcoólica grande, mas não é para embebedar ninguém, é para fazer remédio, porque a Jurema também se usa assim, né? A casca da Jurema se faz um unguento para doenças de pele, para queimadura, excelente, extremamente usado com essa finalidade, inclusive fora do Brasil, porque a Jurema do Nordeste, ela vai para cima, e nós vamos encontrar no sul do México o uso da Jurema, que nós chamamos aqui de Jurema preta, com o nome de Tepezcuíte. E os antigos maias, o pessoal fala, 2012, o calendário maio está na moda, os antigos maias usavam a Jurema como bebida enteógena e usavam como medicina, né? Então, assim, nós encontramos a tradição da Jurema, não é só no Nordeste não, ela está localizada no Brasil, no Nordeste, por uma questão botânica, que lá a gente encontrou ela nativa. Mas se a gente examinar, vamos encontrar em outros lugares. Onde tem Jurema, tem culto da Jurema, né? Então é uma tradição que vai além da nossa geografia. Então essa tradição tem uma consciência espiritual por trás, que é a Jurema. Então a Jurema é a planta, as várias com esse nome, mas também ela é a consciência atrás dessa planta. Toda planta enteógena, toda planta que o xamã vai falar que é planta de poder, ele tem uma consciência por trás. E essa consciência administra o culto, vigia os iniciados, protege os iniciados, ensina os iniciados, se precisar pune para manter o culto puro, o culto certo, o ortodoxo.
Então a Jurema também é essa consciência. Essa consciência é louvada nos linhos, que são os pontos cantados que a gente faz da tradição da Jurema, quando abre a sessão, no meio da sessão, quando fecha a sessão, em vários momentos. Então isso é muito importante, mas nem sempre se está cantando para a planta, se está cantando para a consciência da planta. A outra coisa é que na nossa cultura, a palavra Jurema, ou às vezes Jurema, veio acabar sendo sinônimo de mata. Então, na Umbanda, muitas vezes encontramos a palavra Jurema com esse sentido. A gente fala, vou lá para o Jurema, você está indo para a mata. Então, ela ficou sinônimo de mata. Bem interessante. A outra ideia que também encontramos na Umbanda é que Jurema veio identificar não mais só uma planta ou a consciência da planta ou do conjunto dela, nem vai falar da mata e sim de uma personalidade. Então encontramos a cabocla Jurema, que é uma cabocla muito popular da Umbanda, muito antiga, a partir do momento que a Umbanda se inicia, né? Essa cabocla Jurema, é tão complexa que ela acaba se expandindo em emanações, como a gente fala. Então nós vamos ter a cabocla Jurema da mata, a cabocla Jurema das almas, a cabocla Jurema da praia, a cabocla Jurema do mar, e assim inúmeras qualidades ou emanações da cabocla Jurema. Em Cuba, por incrível que pareça, nos cultos assemelhados à Umbanda, por causa da forte tradição banto que a Umbanda tem, como por exemplo Palo Mayombe, Palo Monte, Palo Quimbiça, de Cuba, nós encontramos o culto da Jurema, da entidade, né? Você tem lá o culto de Jurema, vence batalha, que tem ponto riscado, ponto cantado e tudo. Então a coisa vai muito além do que a gente tem aqui. Por quê? Porque isso existe no plano astral, tá? E esse plano astral está constantemente interagindo conosco. O mais importante que eu falei aqui, creio eu, para aquele que está interessado na Jurema planta, é o fato de que ela sozinha não vai te ajudar a viajar, não vai te dar o conhecimento, ela precisa do outro polo, tá? Nós temos a fechadura e a chave. Para poder abrir a porta da Jurema, você precisa das duas coisas. A outra planta misteriosa é a chave, que ninguém vai falar por você. Não encontrei nenhum juremeiro que sabe, nenhum índio que sabe, pajé, que vai falar isso. É segredo e acabou-se. E obviamente que nós não vamos falar aqui também, né? Mas ela é muito fácil de achar na mata. É tão fácil que você tropeça. Nem na mata você tropeça. Mas não se fala, dá um segredo. E segredo se dá em intimidade. Em intimidade existe um pacto. Aqueles que pactuam prometem defender o segredo, defender a planta. E isso se passa de geração para geração. Então, com o mesmo nome, você tem o vinho da Jurema, que usa a sessão para benzer, é a Eucaristia. Não sei se a sessão de Jurema nem tem vinho, né? Algumas vezes tem. E aí você tem o vinho da iniciação, que às vezes eles falam que é o vinho do feiticeiro, o vinho do curandeiro. É esse vinho que na verdade não é bem vinho no sentido assim, a gente conhece o que é um vinho, né? É que vai abrir as portas. E abrir as portas é a principal parte da iniciação. A iniciação não é um ritual complexo, mas é um ritual íntimo, que normalmente está só o iniciador da pessoa, que é o juremeiro que a recebeu, que vai administrar uma parte daquele vinho, e a pessoa, assim que aquilo fazer efeito, cerca de meia hora, 40 minutos depois, ela vai descansar, deitar. Por isso que o pessoal fala, tombou, né? O tombo da Jurema, ninguém vai se machucar. O tombo simboliza a tua deitada. No Caribe se usa a mesma palavra, foi tumbado em alguns cultos, quando tem esse tipo de reação, a pessoa foi para o chão, e lá ela esqueceu de si, seu corpo relaxou e a sua consciência viajou, não para qualquer lugar, mas para o lugar do conhecimento, e aquilo, ao retornar, você traz. Antigamente isso era feito agora, em algumas casas que conhecem o segredo, mas antigamente o nosso corpo era muito mais forte,
Hoje a nossa água está poluída, nosso ar está poluído, o que nós comemos está cheio de veneno e agrotóxico, então a gente perdeu o poder que mora dentro do corpo, que é invisível. O axé do nosso corpo hoje está fraco, de maneira que algumas coisas espirituais não acontecem conosco com facilidade, como nesse caso. Antigamente, quando a pessoa voltava desse mundo espiritual, no seu corpo, muitas e muitas vezes, aparecia um sinal de que ela tinha sido tocada por essa outra realidade. E na tradição da Jurema aparecia uma marca no corpo. Essa marca nós encontramos nas tradições dos curandeiros de Portugal, os mestres dos bosques. Nós encontramos isso em literatura. Isso era chamado pela Inquisição, naturalmente, pelos inimigos, pela Inquisição de marca do diabo. Essa marca do diabo era encontrada debaixo da roupa, normalmente na região de ombro, braço, antebraço, antigamente, como foi em Portugal, mais compridos, ou debaixo da camisa, na região do peito, eram marcas pequenas arroxeadas. Quando o inquisidor despia a pessoa de propósito para encontrar a marca, ele cutucava essa marca com uma faca, com um punhal, porque dizia que o lugar era insensível, e aí então era um atestado de bruxidade, a pessoa aí fogueira. A Inquisição portuguesa mandou muita gente para cá, em vez de queimar lá, mandava para cá, e vieram curandeiros que trouxeram essa cultura, essa tradição da marca, e ela passou a existir na tradição da Jurema. Então, em muitos juremeiros aparecia, nos mesmos lugares que eu falei, uma pequena marcha roxa, arroxeada. Às vezes essa marca parecia um pezinho de passarinho, às vezes parecia um pontinho, como se fosse uma pinta. De arroxeada poderia ser mais escura, algumas mais claras. Às vezes não era só a marca, parecia que debaixo da pele havia um caroço. E a tradição começou a explicar que na verdade aquele caroço, ou mais de um, eram sementes da Jurema preta, que se materializava debaixo da pele, santificando, consagrando e tornando aquele corpo imune a feitiços. Com o tempo, aquilo desapareceu, porque nossos corpos vieram a se bagunçar, como nossa alma perdeu o axé, pelo menos como tinha antigamente. E aí algumas casas tradicionais de Jurema começaram a fazer a implantação da semente. Então, depois ou durante a iniciação da pessoa, se cortava a pele de alguns lugares, ou de um só, e embaixo se colocava da pele uma semente ou outra, ou várias, de Jurema preta, e aquilo depois cicatrizava. E aí as pessoas tinham pelo resto da vida aquela semente implantada debaixo de sua pele. Algumas casas fazem isso, tradicionais de Jurema, outras abandonaram essa prática. Eu conheço casas que isso é feito de uma maneira muito curiosa, através de queimar, por exemplo. Se queima uma parte do corpo, mas não se põe semente nenhuma. Mas depois que aquela ferida se curou, nasce uma marca onde a gente vê algo parecido ou vemos realmente a tal da semente. São mistérios que algumas casas têm, outros continuam implantando a semente, e raro hoje é a gente encontrar um iniciado, aquele que foi juremado, aquele que foi tombado, né? Que aquilo nasceu espontaneamente, né? Então é uma coisa que também faz parte do mundo da Jurema. Uma curiosidade, a presença da sabedoria dos mestres de Portugal se diluiu com o tempo, mas a gente ainda encontra. Por exemplo, tem um mestre muito misterioso, mestre do astral, e não vivo de carne e osso, dentro da Jurema, chama-se Pero, que é uma forma antiga de Pedro, né? Pero Botelho. Esse mestre também é chamado de Capa Verde,
porque ele usaria uma capa verde, ainda hoje lá no plano astral. Essa figura nós encontramos em lendas portuguesas, o capa verde, e a tradição cristã vai identificar, a tradição cristã são alguns elementos da tradição cristã, como por exemplo teólogos e padres de antigamente, vão identificar o tal do Pero Cotelho, ou capa verde, com a figura do demônio. Uma mentira muito grande. Por que fizeram isso? Porque o capa verde simboliza o mestre dos bosques, simboliza a alma mesmo do bosque, a polaridade masculina do bosque, que usa a capa verde, na verdade, ele usa um manto coberto de folhas. É uma espécie de orixá, o sangue das matas da Europa, né? Isso a gente, com outros nomes, nós vamos encontrar essa figura, como por exemplo com o nome de Merlin, na tradição celta, em outros lugares, representando a sabedoria masculina do bosque, o iniciador, o verdadeiro iniciador, né? Então, muito interessante isso. Os bruxos portugueses, curandeiros portugueses, utilizavam outras plantas sagradas, plantas de poder, algumas eram enteógenas, só que eles não encontraram elas aqui. Eles utilizavam, por exemplo, a datura, o meimento, e aqui não tinha. Pelo menos não tinha do jeito que eles conheciam lá. Então eles vieram aprender aqui, substituir isso com os curandeiros nativos, nossos indígenas. A tradição existia lá e veio para cá. Então, a Jurema tem algo muito especial, que é um enteógeno. Não é como no Santo Daime, toda sessão de Daime você bebe um ou vários copos de Santo Daime, e você expande a consciência de uma forma muito sagrada, muito especial, para ter um conhecimento apuro. Não, na tradição da Jurema, nós usamos isso na iniciação. Que a iniciação é a que marca aquele indivíduo dentro da Jurema. Então também a gente pode dizer que, focando a planta, a consciência da planta, existem níveis de envolvimento dentro dessa tradição. Isso é bastante chamante. Nós temos uma pessoa que eventualmente frequenta algum lugar do culto da Jurema porque gosta para se curar, para se aconselhar. Essa pessoa não tem um grau de envolvimento, ela tem um grau de participação e simpatia. O primeiro grau de envolvimento é aquele que, frequentando, se sentiu chamado, tocado de alguma forma e pediu para ser agregado a uma casa. Algumas casas têm uma cerimônia para isso e outras não. As que têm cerimônia para isso fazem uma espécie de batizado, onde a pessoa se ajoelha e se derrama um pouco de jurema na sua cabeça. E esse batismo iniciático simboliza o agregamento daquela pessoa à tradição da jurema. A pessoa vai ficando mais familiar com aquele juremeiro, com aquela casa, com aquele grupo, até o momento que o juremeiro, e não a pessoa, acha que ela está pronta para a iniciação. Pode ser 10 meses, 1 ano, 10 anos. O juremeiro vai saber, por uma revelação espiritual, que a pessoa está madura e vai chamar a pessoa para ser iniciada, e ela se inicia. A partir da sua iniciação, ela é um juremado, ela tem um outro envolvimento, mas é um envolvimento e tanto, que depois que ela morrer, depois que ela desencarnar, sua alma está marcada pela iniciação da jurema. Se ela se encarnar na China, a alma dela vai estar marcada pela jurema, ela vai levar isso sempre, o negócio é sério. Por isso que às vezes, quando é negada a iniciação, muitas vezes é pelo bem da pessoa, porque o juremeiro tem responsabilidade, karma, se jurema. Esse é um outro grau. O juremado começa a aprender certos mistérios da planta, certos mistérios dos mestres, e tem mistério que não acaba mais. E aí ele vai adquirindo, de uma forma muito natural, outro envolvimento. Vai se agregar de outra forma, se transformando num juremeiro. O juremeiro é aquele que conhece tão bem os mistérios ligados à jurema que ele pode preparar o vinho da iniciação.
porque ele sabe que planta misteriosa vai usar. E ele vai passar por uma cerimônia de conhecimento, onde isso vai ser aberto para ele, o mistério vai ser revelado, e ele se tornou um juremeiro. Os juremeiros vão ter especialidades, alguns trabalham com muita erva, pomada, que tem todo um domínio de plantas, outros vão trabalhar mais a cura na sessão mediúnica, outros vão trabalhar de uma maneira tão silenciosa e tão misteriosa, que ele vai trabalhar só no plano espiritual. Ele vai, viaja para as aldeias reais, aprende, investiga segredos do universo. É uma coisa que a gente nem imagina que exista, né? Que vai além da nossa capacidade de gerenciar os cultos como a gente imagina que eles são. Não vai saber que à noite aquele juremeiro está lá na sua caminha, tranquila, mas a sua consciência está trabalhando numa aldeia onde ele se encontra com mestres de muito tempo e outros juremeiros que também foram para lá, e se desenvolve ali uma espécie de irmandade, uma espécie de fraternidade oculta. E isso acontece na Jurema, como acontece em outras tradições xamânicas que a gente encontra ao redor do mundo inteiro, cada uma com suas especialidades e tradições, né? Uma outra coisa interessante da Jurema, então eu falei agora, nós temos um culto, se desenvolve em sessões, tem maneiras, tem suas cantigas, que a gente chama de linhos, tem a maneira de fazer a mesa e tal, e tem a planta. Essa planta se trabalha de várias formas, a principal é o vinho da iniciação, depois a bebida que utilizamos nas sessões para benzer. O vinho da iniciação, raiz e mais outra planta. A bebida da sessão, a casca, entrecasca da Jurema preta. Não acabou aí. Da Jurema nós podemos fazer um rapé, quando nós moemos aqui, misturamos com um tabaco bem fino, para finalidades medicinais. As folhas da Jurema branca ou preta são usadas para enfumaçamento, para banhos, para fins medicinais como chá, etc. As sementes são usadas com finalidades medicinais ou litúrgicas, mágicas, se a gente quiser. Tudo da planta é aproveitado. Tudo. Não é apenas a Jurema que é foco, ela é o foco principal, mas em outras plantas que a gente encontra no Nordeste, como por exemplo no Angico, a gente, ou melhor dizendo, os antigos pajés, depois os antigos juremeiros, olharam e viram a consciência da planta, interagiram com a consciência da planta, e aquela planta transmitia um segredo. Então nós temos dentro da Jurema outras plantas de sabedoria, ou outras plantas de poder, e algumas também são enteóricas, podem ser usadas para expandir a consciência, para ter cura e aprendizado. Tudo isso faz a Jurema uma coisa muito completa e muito. Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou. Foi quando o Tupinambá